11h06. É hora dela, Basília Rodrigues, com o CNN Dois Lados. Exatamente, Elisa, e hoje aqui diretamente do Salão Verde, né? O salão principal, o coração da Câmara dos Deputados, por onde passam senadores, não, deputados, especialmente em dia de votação. Sabe que eu até acabei de ver um senador por aqui, mas não é de praxe, a gente vê mesmo os parlamentares que são propriamente ditos aqui da casa. Mas hoje, olha só a imagem que a gente tem. Um salão verde esvaziado de parlamentares, né? Tem um jornalista ou outro, visitantes da Câmara, expectativa mesmo o que está acontecendo lá nos redutos eleitorais deles, né? Quinta-feira, plena quinta-feira, uma Câmara com mais jornalistas, visitantes, alguns assessores e pouquíssimos parlamentares por aqui. Mas tem CNN Dois Lados. Nesse dia de expectativa sobre o cumprimento da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra a Rede X, ele que deu aí um prazo de 24 horas que está correndo para que o X apresente esse representante legal aqui no Brasil, a gente vai falar sobre os limites das decisões do STF, porque aqui, justamente na Câmara, estão em andamento propostas de emenda à Constituição que tratam de revisão das decisões da Suprema Corte. Houve já apresentação de relatório na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aqui da Câmara, expectativa de análise ali para meados de setembro, porque governistas apresentaram pedidos de vista, portanto, mais tempo para analisar. Isso conseguiu dar uma esfriada, né, nas discussões, pelo menos por 2 sessões. Para este CNN Dois Lados, a gente convidou aqui o Luiz Felipe Orleans, que é relator de uma dessas propostas, ele que é do PL de São Paulo, e Zeca Dirceu, que é do PT do Paraná, para fazer esta discussão. Muito bom dia aos senhores, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Olha, eu vou começar com o assunto quente do dia, que é essa disputa Musk e Moraes, né? Não é bem uma novidade, mas hoje a gente tem um prazo que está correndo. Os senhores acham que quem está com a razão nesse debate é o ministro Alexandre de Moraes, cobrando de uma empresa estrangeira ter um representante aqui no país, ou o Musk, que acusa os ministros de excederem suas decisões e por isso já deu tchau para o Brasil? Vou começar com o Luiz Felipe Orleans. O senhor que é relator de uma proposta que limita os poderes do STF, aqui em andamento na Câmara, deputado, rapidamente, quem está com a razão nessa briga? Olha, certamente não é o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem agido completamente fora, não só da Constituição, das leis, mas também do próprio regimento interno do Judiciário, de uma maneira monocrática, violando praticamente tudo que está certo e acordado dentro do sistema jurídico brasileiro. E fica nítido que não é só uma ação política, mas também é uma ação individual, pessoal. Parece que ele tem algum problema em ter liberdade de expressão, e sobretudo quando essa liberdade de expressão leva à opinião pública tudo aquilo que o judiciário está fazendo de errado. Então, aí o judiciário agora se levanta contra a liberdade de expressão, os canais que promovem liberdade de expressão e acabam somente promovendo aqueles canais onde há censura. Então, nós temos que combater isso sempre. Isso não favorece somente a questão da oposição nesse momento. Isso é uma questão de Estado de Direito. Estado de Direito precisa de liberdade de expressão, não só da população, opinião pública, mas também de seus parlamentares e todos aqueles que participam do ordenamento jurídico e do Estado brasileiro. Zeca, muito obrigada também pela sua participação aqui. Você está indo na contramão do que diz o deputado Luiz Felipe Orleans. Na sua avaliação, estas PECs não deveriam ser aprovadas, nem mesmo discutidas? E nessa briga, Musk e Moraes, quem é que tem razão? O ministro Alexandre de Moraes está correto e não age sozinho, né? Não houve nenhuma decisão dele questionada, anulada pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que lá tem ministros que foram escolhidos e indicados pelo ex-presidente
Bolsonaro. Né? Nenhuma empresa pode estar acima da lei. Né? Nenhuma empresa pode descumprir decisões judiciais. Ainda mais uma empresa estrangeira de um outro país que tirou o seu escritório daqui justamente para tentar burlar a lei. Isso é inaceitável. Como também é lamentável que uma parte da oposição, que na verdade não tem proposta, não tem projeto, não apresenta nada de útil para melhorar a saúde do país, não apresenta nada de útil para o Brasil ampliar ainda mais o processo de geração de emprego que já está em curso, fica insistindo aí nessa revanche com o ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos por que dessa insistência, dessa implicância com o ministro e com o STF. Eles têm medo que o Bolsonaro seja preso pelo que aconteceu no 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes teve um papel destacado no combate a uma tentativa de golpe. Destruíram a Praça dos Três Poderes. Nós não vamos esquecer isso. E é isso que é o pano de fundo dessas reações que eu considero bastante lamentáveis e não tem nada a ver com o que a população brasileira quer. A população quer do Congresso decisões e atitudes que mexam com o país, com a educação, com a saúde, né, com a geração de emprego, com apoio à agricultura, com apoio à indústria. É uma pena que uma parte do Congresso se ocupe com esse tipo de revanche, de provocação. Temos que unir o país, o executivo, o legislativo, o judiciário. Temos que pensar em pautas totalmente diferentes dessa daí. Vocês são políticos diferentes, lados opostos, né? Partidos diferentes também, inclusive um do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o outro do partido do presidente Lula, mas fazem parte de uma mesma casa, né? Ainda que não estejam neste momento aqui comigo no Salão Verde, vocês são representantes do povo, São Paulo, Paraná, mas também do povo todo, né? De todo o brasileiro, porque são aí parte da Câmara Federal. Então a minha pergunta é, se for confirmada esta decisão do Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes de tirar o Twitter do ar, a Câmara vai se manifestar de alguma forma? Deputado Luiz Felipe. Olha, é um grande choque a todo o Brasil, porque isso afeta todo brasileiro, é um prejuízo para o brasileiro, não é um prejuízo específico para a empresa Twitter. Esses aí já colocar isso no preço. Sabem que lidar com o Brasil é um país de risco, liderado por um grupo criminoso, que temos aí um judiciário que age fora da lei. E lembrando, as ações do judiciário são fora da lei. Não existe lei que pré-condiciona as ações. Lembrando, toda ação de Estado, todas as ações de Estado são preconizadas na lei. Se não há lei que garanta uma ação, então ele está agindo fora da lei. Então esse é que é o ponto aqui. Então não há um ordenamento jurídico que permita esse tipo de intervenção e muitas das reações do Twitter têm sido em função do que o próprio Alexandre de Moraes tem exigido do Twitter de violar a lei para que ele possa praticar censura contra perseguição política contra membros da oposição. E essa é a reação do Twitter. É o único canal que não tem censura, que está aqui querendo defender o que é de fato na lei, no ordenamento jurídico, e o judiciário empurrando o Twitter contra o ordenamento jurídico do Brasil e cerceando de uma maneira ilegal a liberdade de expressão. Então, o que o Congresso deve se manifestar? E certamente que vai se manifestar, não é somente o Congresso Nacional, isso afeta a população brasileira. Nós precisamos de canais livres. Nós não podemos ter o Estado interferindo em todas as comunicações, cerceando liberdade de opinião, liberdade de expressão, a liberdade de consciência. Isso tudo está sendo limitado pelo Estado brasileiro, por ação desse governo. Temos que limitar isso. Como é que a gente faz isso? Onde que começa isso? Quem é que está criando essa estabilidade absoluta? É o nosso judiciário, é ali que a gente tem que agir. Deputado Zeca Dirceu, se o Twitter sair do ar, for tirado do ar, a Câmara vai se posicionar, deve se posicionar na sua avaliação e em que sentido? Bom, primeiro esclarecer, provar que no Brasil não há nenhum tipo de censura. A CNN é uma prova disso, os demais órgãos de imprensa fazem críticas, apresentam denúncias contra o Congresso, contra o governo, contra o judiciário. Há uma liberdade plena. Agora, liberdade de expressão, de opinião, não pode ser confundida
com algum tipo de liberdade de cometer crimes, de agir acima da lei. Eu acho que o deputado está fazendo uma confusão em relação do papel do Congresso e do Judiciário. O papel do Congresso é formular leis, é estabelecer leis. Nós não julgamos. Quem julga o que é legal ou é ilegal não é o deputado federal, é o Judiciário. O Judiciário tem as suas instâncias. Nenhum ministro, inclusive, está acima disso. Qualquer decisão de um ministro pode ser objeto de um recurso. Nós já fomos, muitas vezes, castigados por decisões do Supremo Tribunal Federal que nós consideramos injustas. Nós lutamos contra elas, dentro do rito legal, não querendo se utilizar de meios ilegais, como, infelizmente, o X do Twitter, que eu espero que continue no ar, está fazendo. Quando eles desmontam o escritório no Brasil, quando eles tentam fugir das responsabilidades legais e quando eles descumprem decisões judiciais, eles estão pedindo que haja uma penalidade mais grave. Eu não estou acima da lei, o Elon Musk não está acima da lei, ninguém está acima da lei, mas todos têm o direito do devido processo legal, dos recursos. Isso nunca, pelo menos nos últimos tempos, não foi retirado de ninguém. Basílio, eu vi que você mostrou Salão Verde vazio. Eu queria até prestar conta que eu estava em Brasília segunda, terça e quarta-feira, Hoje eu estou aqui no Paraná, é claro, mas estou trabalhando. Estamos em campanha, rodando o estado. Quem entrar nas minhas redes sociais vai ver que a gente está trabalhando, inclusive prestando contas, acolhendo reivindicações. Ninguém está falando desse assunto aqui, viu? O pessoal está falando de saúde, está falando de educação, está falando de emprego, de casa, de moradia, de segurança pública. Como eu falei, o Congresso está na contramão do que as pesquisas mostram, do que o processo eleitoral está mostrando, do que é realmente que toca a vida da população. Eu não concordo com essa afirmação que a população está sendo prejudicada, está preocupada com esse assunto, por mais que ele seja importante e relevante para todos nós. Há sempre uma parcela da população que entrega suas liberdades por benefícios momentâneos. Nesse conflito, deputado Luiz Felipe, só um minutinho, já vou passar para o senhor. Essa questão se insere nessa discussão, de conflito entre os poderes, de discussão sobre limitação de atribuições, de poder, do quanto um poder pode agir, quanto as suas decisões, aonde pode alcançar. Deputado Luiz Felipe, o senhor acha que esse clima de, olha, a rede vai sair do ar ou vai embora do Brasil, incentiva a aprovação dessas PECs, então, como a sua? Olha, isso tudo é um gatilho, são vários gatilhos. Alguns gatilhos são positivos, outros gatilhos são não tão positivos, como eu já coloquei aqui várias vezes. Não sou favorável à questão das emendas individuais, acho que tem que ter mais transparência, sim. No entanto, está servindo de gatilho para nós notarmos que há uma interferência monocrática do STF dentro daquilo que foi acordado com o Legislativo. Ao mesmo tempo, tem um gatilho positivo que é a liberdade de expressão, que está sendo cerceada monocraticamente por um juiz que tem uma causa individual com uma rede de expressiva importância, não só para a direita, a oposição, mas sim para a esquerda. E para todos que compõem o Estado brasileiro que possam agir criticando as instituições para melhorar as práticas. Isso é patente. Nós vimos isso com o que foi exposto pelo Greenwald. Então, existem gatilhos positivos e negativos, mas o que é importante é que esses gatilhos foram acionados. E agora o Congresso está reagindo, graças a Caroline Detoni, que pautou vários projetos. Lembrando, esses projetos não são de agora. Esses projetos existem há meses, que estão ali esperando pauta. Então, isso não é um problema de agora, o gatilho foi agora, mas o problema já é antigo, da interferência do Judiciário no Legislativo, a interferência do Judiciário no Executivo. Então, isso não é bom para nenhuma das partes. Eu até sou favorável a que todo orçamento seja do Congresso Nacional, para aliviar essa dinâmica, mas isso é outro tema. O que a gente tem que pautar aqui é o seguinte: existe sim uma avogação de poder do judiciário acima, que subordina os outros poderes ao poder judiciário? Sim, existe. Existe concentração do poder do STF? Sim, existe. O STF está agindo de maneira independente e não autônoma, em harmonia com os outros poderes? Sim, está agindo independente. Então, essas conscientizações é que estão engatilhando o Congresso a tomar medida para preservar o Estado de Direito. Precisamos de um judiciário
harmônico, que faça muito aquilo que o meu colega aqui colocou, que ele tem a soberania do julgamento. Concordo perfeitamente. Não cabe ao deputado julgar, mas cabe à soberania do legislativo legislar. E o que está acontecendo? O judiciário está legislando, o judiciário também está executando, que ele tem alguns braços de ação ali, que é patente, e ao mesmo tempo ele está julgando. Isso chama-se ditadura. Temos que ter limites nisso, temos que ter todos os freios colocados. E lembrando, essa PEC 28 que eu relatei, existem outras também em pauta, é uma PEC que melhora os freios, ela não interfere no Poder Judiciário. Ele pode estar continuando agindo do jeito que ele está agindo, mas nós, congressistas, poderemos dar um freio nisso, e nem revogação é o caso aqui. Então a gente precisa trabalhar isso, precisamos discutir isso, é de nossa competência o debate, temos que levar à frente isso. O nosso Estado de Direito depende dessa discussão. E os membros da esquerda estão muito bem-vindos. Agora eu vejo muito da base do governo apoiando o judiciário, muito por questões políticas, porque no passado eles defendiam com grande empenho a constitucionalidade, a separação dos poderes, a capacidade do legislador legislar em soberania, e agora, porque eles estão com uma fraqueza política, eles estão dando poder ao judiciário para que esse possa agir acima da dinâmica do parlamento, que não é favorável ao governo nesse momento. Então, isso não é bom. Estamos destruindo o Estado de Direito para favorecer um grupo político do momento. Ao tempo de fala, com respeito aqui ao tempo de fala de ambos os lados, eu vou passar a última vez, oportunidade de resposta ao deputado Zeca Dirceu para a gente encerrar aqui os nossos dois lados. A gente já está chegando no finalzinho do quadro. Deputado, tem proposta aí para permitir que o Congresso suspenda decisões do Supremo Tribunal Federal, esta que é relatada pelo Luiz Felipe Orleans e Bragança. Tem proposta também para limitar as decisões monocráticas, até outra que fala sobre crime de responsabilidade por ministros do STF. O senhor acha que agora, com esse impasse bem acirrado contra a Rede X, estas propostas tendem a ganhar força para serem aprovadas, pelo menos uma ou outra, aqui pela Câmara dos Deputados, porque este virou o assunto do dia? Essas propostas, elas não vão prosperar, não faz sentido algum, esse tipo de retaliação. E, ao mesmo tempo, eu reconheço que nenhum poder é intocável. Cabe, sim, críticas, projetos que tratem dos limites do Congresso, dos limites do Judiciário e dos limites do próprio Executivo. Eu só não entendo que isso seja prioridade. Como eu falei, o país tem problemas. Nós temos que aprovar a reforma tributária, simplificar o regime tributário do país, acabar com a sonegação, com as fraudes, facilitar a vida do empresário, de quem quer empreender, do agricultor. Nós temos os temas da saúde, da educação. É isso que é importante. E, mais uma vez aqui, eu quero reafirmar. O ministro Alexandre de Moraes não está sendo atacado por uma ou outra decisão dele. Ele está sendo atacado porque uma parte da direita extremista tem medo, sabe, do risco do Bolsonaro ser preso pelo que ele fez durante o processo eleitoral, a maneira como ele tentou burlar a disputa eleitoral e depois a tentativa de golpe que foi construída e resultou no dia 8 de janeiro. Foi o Alexandre de Moraes, porque era a atribuição dele, ele era o presidente do TSE, quem combateu isso, quem combateu as fake news, quem combateu a tentativa de golpe. Então, o ministro, injustamente, está sendo atacado por isso. Então, não cabe aprovar nenhum tipo de medida. Nós vamos trabalhar contra para evitar que isso avance. Nós vamos, inclusive, interditar esse debate para debater os outros temas que aí sim mexem com a vida das pessoas e são a nossa principal atribuição. Eu não consigo conceber que isso vire uma prioridade, que isso pare o país, pare a reforma tributária, pare medidas e avanços. E não concordo também que nós estamos, como foi dito pelo deputado Luiz Felipe, numa situação difícil, de derrota. Pelo amor de Deus, nós ganhamos a eleição. Vocês perderam a eleição, nós estamos governando o país. Quem está em situação difícil não somos nós não dependemos do judiciário, não dependemos de medidas coibitivas, de medidas ilegais, porque nós ganhamos a confiança do povo e ganhamos o direito de governar o país. E o Brasil está crescendo, vai bater recorde de novo do PIB. Está batendo recorde de emprego, 1.700.000 empregos em 7 meses, com carteira assinada. Isso não aconteceu no governo inteiro passado. Estamos aos poucos controlando a inflação,
Vamos, de fato, né, ter uma decisão agora com um novo presidente do Banco Central mais serena, mais equilibrada sobre juros. Então, nós não estamos em nenhum tipo de situação de dificuldade, não. Quem está em dificuldade é quem perdeu a eleição, quem tentou dar um golpe e agora quer retaliar contra aqueles que defenderam a democracia. Né? Nós vamos continuar naquela linha de sem anistia para golpista, para terrorista, para quem tentou derrubar os três poderes naquele ato, né, insano do dia 8 de janeiro. Quem está se doendo, quem está preocupado, obviamente, tem o direito de espernear, de tentar criar projetos mirabolantes aí para tentar assustar o Supremo, mas né, o efeito vai ser o contrário, viu? Eu estou percebendo isso. Acabando. Deputados, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Ponto final no nosso CNN Dois Lados, que hoje ouviu Luiz Felipe Orleans, do PL de São Paulo, e Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Aguardo os senhores num próximo CNN Dois Lados aqui, ó, de dentro da Câmara dos Deputados. Tchau, tchau. Obrigado.